Começou. Já foi, né? E aí, pessoal, Oi, tudo bem? Tudo bem? Estamos aí na DR da semana, Estou muito baixa. tá? Só levantar aqui, ó. Vamos fazendo os preparativos aqui para... Aí, agora foi. A tecnologia tá Muito bom aqui, hein? todo Vai vapor. segurando, tá tudo certo. Tá vendo? DR da semana. Nós, maridos, homens, adoramos uma DR, né? É chegar em casa e começar a DR. Então já vamos fazer uma aqui ao vivo e a cores, que é justamente para poder conduzir vocês a equilibrar uma verdadeira DR. Na verdade, a gente está esperando um pouco as pessoas chegarem, né? O Facebook tá avisando todo mundo que a gente está aqui. E a gente recebeu aqui, fizemos uma enquete, né? Perguntando para as pessoas qual a maior dificuldade que elas têm no relacionamento. E a gente resolveu generalizar as respostas que a gente teve. Tiveram respostas pontuais, que a gente vai trabalhar nisso, mas a gente generalizou. Nas respostas que a gente teve, muitas pessoas comentaram da dificuldade de lidar com temperamentos diferentes, né? Ou quando um dos cônjuges sempre acha que está certo. São coisas que a gente acredita que trazem muita dificuldade no dia a dia e que vão minando o relacionamento. Às vezes, uma raiva acumulada, uma mágoa, uma resposta atravessada vai acumulando ali no dia a dia, e eu acredito que tem uma frase que diz assim: pequenos furos afundam grandes navios, né? E é bem por aí. Então, claro que cada casal dentro da sua dinâmica vai encontrar a sua dificuldade. O que é difícil para um não é difícil para o outro, e outro casal encontra outro tipo de dificuldade. E a gente quer muito ouvir de vocês como é para você isso. Então, a nossa DR, né, de hoje é bem assim: qual é a dificuldade que você tem no seu relacionamento no dia a dia? O que é difícil para você superar? O que é difícil para você lidar, perdoar? A DR é discutir relacionamento, né? Uma das maiores reclamações que a gente tem percebido, que os casais têm nos relatado, é justamente a comunicação, a conversa, o diálogo, essa conversação, esses acordos. E na nossa vida tudo vem através da conversação, né? São os acordos, como é que a gente... E normalmente quando tem uma DR é porque teve um conflito, né? O conflito ele se deu ou por uma falta de respeito, ou por uma falta de comunicação, ou por falta de entendimento, enfim, até que a gente tem, normalmente a gente tem umas 10 na semana, a gente tem, né? Não é com tanta frequência não, mas uma ou outra sempre acontece. Né, que para o homem, DR, ele acha isso aí que você falou, né? Que às vezes são simplesmente para alinhar os pontos. Tudo que fala sobre a relação, né? Discutir a relação, a discussão não precisa ser desentendimento. Pode ser um alinhamento de visão, alinhamento de planos, alinhamento de sonhos, saber o que está se passando com a outra pessoa, porque muitos casais passam a ter as suas vidas, né, durante o dia. Quando chega em casa, se as pessoas não têm um momento de uma DR positiva, acaba não sabendo o que está passando com o outro. Na verdade, isso distancia, isso afasta. A DR, ela normalmente vem como uma coisa pejorativa, né? Uma coisa difícil. E não é. Você realmente... É porque o que acontece? Como os casais não conversam e não cultivam o hábito de ter um momento a dois positivo, eles acabam chegando no limite e tendo que conversar quando as coisas estão ruins. Então, cultivem os momentos bons, celebrem, saiam os dois, falem sobre vocês nos momentos bons, porque aí vocês vão ter DRs mesmo, essa DR pesada de discussão, são de casais que não têm diálogo, são de casais que não estão sintonizados, que não têm conexão. Aí, tipo, vai levando, de repente tem que ter uma DR e o outro fala tanta coisa ruim que às vezes
A gente não quer ouvir, né? Tanta coisa ruim que a gente não quer ouvir, né? O outro nem sabia, porque, pô, você não disse isso antes, eu nem sabia que você estava sentindo isso, eu nem sabia que isso te incomodava. A gente não precisa esperar um momento de uma DR para sentar e despejar um monte de queixa em cima do outro. A DR acaba sendo isso, mas o que a gente quer levantar aqui é que não precisa ser assim a comunicação entre o casal. É muito legal se comunicar positivamente, se comunicar com pequenas coisas, isso foi legal, isso não foi, do que ter uma DR, porque a DR normalmente os ânimos se exaltam, uma pessoa está muito magoada, está com muita raiva, e aí é uma DR, que é o que todo mundo quer correr da DR. Exatamente. Lá em casa a gente tem poucas, mas as que a gente tem, né, as mais calorosas, são poucas, mas do outro dia a gente tem uma DR do bem, que é discutir relacionamento, saber como é que foi no trabalho, saber o que aconteceu, enfim. Na verdade, a DR pode ser uma comunicação com a tua esposa, né, com o teu marido, discutir mesmo o relacionamento, algumas coisas que você gostou, que você não gostou, mas quando ela vem com carinho, com amor, com a vontade de resolver, ou a vontade de compartilhar, aí esse é o objetivo, é a DR do bem, é discutir o relacionamento, né, de forma saudável, de forma equilibrada. E a gente teve a ideia de criar, desculpa te interromper, a gente teve a ideia de criar essa DR da semana porque nós estamos em contato com vocês, a gente tem recebido muitos e-mails, né? Ainda bem, porque para a gente é muito importante saber o que está acontecendo, quais são as dificuldades de vocês, que são também as nossas, a gente aplica o que a gente aprende para tentar melhorar tudo isso. Então a gente vai trazer os temas semanalmente aqui para que a gente discutir no sentido de esclarecer, enriquecer, aprender. Então tragam, né, as demandas de vocês durante a semana, compartilha com a gente essas dores, essas dificuldades, para que a gente traga para vocês aqui as soluções e técnicas para melhorar o relacionamento. Parece pequeno, né, mas como a Sandra falou e representa muito bem, pequenos furos podem afundar. Como é que é? Pequenos furos afundam grandes navios. Bonita frase, né? E eu lembro do nosso relacionamento no início e até hoje. Outro dia teve uma DR lá em casa. Pode falar, né? O negócio ao vivo assim tem que falar mesmo, né? Que a roupa suja não vai pro cesto, né? Eu e os meninos botamos a roupa suja no cesto. Até a gente acha que talvez ela vá caminhando sozinha, enfim. Discutir o relacionamento o que incomoda o outro, o que a gente pode melhorar no nosso comportamento, desde de uma roupa suja no cesto a uma ligação que você não fez à tarde, ou você ficou até mais tarde no trabalho e não avisou, ou você esqueceu de algum momento, alguma data comemorativa. Dizem que para um casamento você só precisa esquecer uma vez a data do casamento ou a data do aniversário, daí você nunca mais vai esquecer, né? Porque a DR é tão grande quando você esquece que traumatiza, aí depois você nunca mais esquece. E eu, lembrando aqui agora, eu esqueci, né? No dia do aniversário da Sandra, eu estava viajando e aí num momento, era um evento, e eu esqueci, e logo depois, no mesmo dia, ela foi encontrar comigo, eu estava em Florianópolis, ela chegou lá em Florianópolis, você não vai me dar os parabéns, não? Aquela loucura nem passou pela minha cabeça aquele momento, mas na verdade depois a gente comemorou. Mas são essas pequenas coisas, ou até grandes, né? A importância é aquilo que a gente dá, o tamanho. Está cortando, amor. Está cortando aqui. Você está só o seu nariz na tela. Isso. Estou segurando aqui, tá? E essas pequenas coisas que muitas vezes a outra pessoa dá uma importância tão grande, às vezes a gente fala, nossa, que besteira, mas o respeito é isso, você não pode achar uma coisa que é importante para o outro, você levar como uma besteira. E eu fiquei muito feliz porque a gente teve uns comentários quando eu anunciei que o tema seria Por que é tão difícil viver a dois? E tiveram pessoas que mandaram os comentários assim, quem disse que é difícil? Minha história é linda, estou casada há 40 anos, enfim. Até pedi para que elas participassem aqui da nossa conversa para trazer e ensinar coisas, né? Para a gente ver que
É real, gente. O relacionamento, se você comparar as pessoas que vivem bem há anos e as pessoas que têm problemas no relacionamento, tem coisas pontuais que umas fazem que as outras não fazem. Então não é difícil, é completamente possível. A Jacicleide escreveu aqui pra gente que o companheiro dela não gosta de conversar, né? Namorido. Jacicleide... Ele se fecha, ele não gosta de conversar. Isso é uma característica muito peculiar dos homens, e infelizmente, fica aqui meu pedido que os homens se abram para a esposa, gente, mas porque o relacionamento precisa ter conexão. No nosso caso era eu, né? Sandra está falando que é característica dos homens, mas no início do relacionamento era ela. Conta, eu quero ver. Eu não consegui. A DR vai começar agora. Gente, eu gosto de admitir porque eu mudei para melhor nesse caso. E as pessoas mudam, mas a gente muda quando a gente quer mudar. Então, eu de fato, a gente tinha é legal isso agora que você falou, porque a gente tinha alguns conflitos no relacionamento porque eu não me comunicava. Então, quando acontecia alguma coisa que eu não gostava, eu me fechava e... Jacicleide, igualzinho. Eu ficava perdidinho. Ele ficava perdidinho, ficava me perguntando, pedia para eu falar, e quanto mais ele pedia para eu falar, mais travada eu ficava. Eu simplesmente não conseguia falar. Eu não ficava calada para castigar ele e dizer também não vou dizer. Não, eu não tinha a capacidade de me expressar. Eu não conseguia falar o que eu estava sentindo sem, às vezes, até aumentar, dar uma dimensão muito maior para o que está acontecendo e aquilo acabar virando uma briga muito maior. Então, eu preferia não falar. E eu não deixava, não. Eu ia lá, brincava e falava, pô, fala ele aí me o obrigava que é. a falar. Falei, não, mesmo. você vai contar, e fazia cosquinha e ficava perturbando, até que ela ficava mais brava ainda. Eu dava um tempinho, alguns minutos, depois eu ia falar, olha, se você... Aí eu falava bem sério, se você não conversar comigo, eu não sou adivinho, não tenho bola de cristal. E o relacionamento, se ele não tiver diálogo, ele não tem perspectiva de futuro, não tem como. Tem que haver diálogo, porque é no diálogo que você mostra o que você gosta, que você fala o que você não gosta. E se nós somos pessoas adultas, e se existe dois adultos aí no relacionamento, gente, é diálogo, é conversa mesmo. Uns são mais fechados, outras pessoas têm mais a desenvoltura, mas conversar é tão bom, né? Eu acho que cada pessoa tem que procurar melhorar o que ela pode melhorar nela mesma. A gente tem uma tendência a saber direitinho o que o outro precisa mudar e a gente esquece de observar na gente o que a gente precisa mudar. Eu comecei a trabalhar em mim essa questão da comunicação e, sem dúvida nenhuma, falar pelo WhatsApp, Jacicleide, que você está comentando aí, é mais fácil, porque é o olho no olho, é a pele, é a raiva que vem na hora que às vezes a pessoa não consegue administrar, e por isso é tão importante essa gestão da emoção da qual a gente sempre fala. E pra gente, o que eu aprendi? Hoje eu tenho mais facilidade e quando eu aprendi a me comunicar, os conflitos diminuíram no nosso relacionamento, porque eu tive que aprender a me comunicar e a me comunicar sem agredir, porque eu deixava para falar só quando eu já estava explodindo ou derramando. Então eu não tinha gestão nenhuma da emoção, eu não controlava porque eu já deixava para falar no meu limite. Aliás, quando o limite ultrapassava. Então eu agredia, eu usava palavras muito duras, eu acredito que a minha feição, tudo era muito pior. E quando eu aprendi a gerir as emoções, eu aprendi a dimensionar as coisas do tamanho que elas têm, que são menores, porque com raiva a gente aumenta tudo, né? E hoje em dia eu consigo falar sem estar com tanta raiva, eu consigo falar antes de ficar tão nervosa, porque, gente, toda vez que eu deixo para falar, depois que eu já estou nervosa, acontece uma briga, acontece um desentendimento, estraga o clima, sabe? Não, eu lembro muitas vezes que ela ficava nervosa e se fechava,
Eu não sabia nem porquê. Eu falava, deixa eu te falar uma coisa, você está dessa forma, eu não sei nem porquê, não tenho a menor noção do que está acontecendo. Então é melhor que você me fale, a gente converse, eu possa melhorar, caso eu tenha feito alguma coisa, ou caso você não tenha gostado de alguma coisa. Se você não me falar, eu não vou nem saber. Olha só que... E a gente acha assim, que como egoísmo, eu vou falar? né? É óbvio, não é possível que você não sabe. E de verdade, as pessoas às vezes não sabem. Pra gente é óbvio, mas o outro não sabe. Então, quando tem um casal que se ama e que tem muita dificuldade de viver a dois, precisa rever o respeito que um está tendo pelo outro, a vontade de fazer com que esse relacionamento seja o mais transparente possível, que a pessoa tem que ter espaço para demonstrar, sabe, uma insatisfação, sem agressão, né, sem magoar o outro. Ficar insatisfeito com alguma coisa não é sinônimo de você ter o direito de magoar a pessoa porque você está insatisfeito. A Jessicleide colocou aqui, Jessicleide, olha só, é legal a gente ver esse comportamento porque esse é um padrão, é o que acontece. Uma pessoa se fecha, não fala, não se comunica e a gente acaba que, ao invés de a gente contagiar essa pessoa de uma forma, né, calorosa, amorosa, a gente se contamina, que é o que acontece com você. Ele se fecha e você explode. Aí você foi contaminada, sabe lá o que está acontecendo. Então, é equilíbrio mesmo, é gestão emocional. Se a pessoa tem algum problema, faça suas colocações. Se o teu namorado aí tá com alguma insatisfação, faça suas colocações, ame ele do jeito que você ama, conversa com ele. E se ele quiser ficar na dele, tudo bem, mas você fez as suas ponderações e continua da mesma forma. Não deixa ele, né, a forma dele explodir. E aí você acaba explodindo e piora a situação. Então não, era o que eu fazia, né? Com amor, né? Que você com fazia, amor, você não claro, explodia. com amor. Ele com certeza me ajudou a aprender a comunicar. E, Jessicleide, assim, tem um estudo que mostra que quanto mais a mulher fala, mais calado o homem fica. Porque, de fato, o homem ele nunca quer entrar num embate verbal com a mulher. Ele sabe que não é o campo dele. Porque o homem, ele se liga em coisas completamente diferentes da mulher. Então, uma das coisas para diminuir esse conflito que as pessoas às vezes não conseguem viver a dois de maneira satisfatória, é entender a diferença de homens e mulheres. Homens realmente não gostam. Claro que... Lembrei agora daquela história que você sempre conta, né? Como é que funciona a cabeça do homem, como é que funciona a cabeça da mulher. Como é que era aquela história? Você falou, como é que a gente escuta? Não sei o que, dizer, Patrícia. Como é que era? Você contou, a gente escutou uma vez essa história, assim, acho muito legal. Fala. Amor, eu tô com agonia, tu tá metade do fogo, você não tá vendo aqui, ó, ali. aqui. Estilo. Não, gente. Estilo. Gente, desculpa, tá? É porque não era para estar aqui nessa estrutura. A gente estava numa reunião, a reunião não acabou a tempo para a gente ir para lá onde estava tudo prontinho. Então tá sendo assim, aí ele fica cortando. O conteúdo é assim mesmo. É o seguinte, a gente gosta de falar e normalmente a gente ganha, né, os embates verbais. Então o homem, ele não quer entrar nisso. Ele realmente, quanto mais a mulher fala, mais o homem se cala. Se essa não é a praia dele, eu sugiro que você respeite, fale pouco, seja pontual. E quando falar, evita falar criticando. Fala mais sobre os seus sentimentos e não sobre as atitudes dele. Apoio, dá apoio. Por exemplo, apoio, fala que você está aí, está do lado dele, ou se for contrário, fala que você está do lado dela, que pode confiar, que você respeita, independente se existem diferenças. E a hora que ele quiser se abrir, você está ali do lado. Você está ali para contagiar mesmo. Mas conta aquela história que eu acho que representa muito bem a história. A forma de falar é muito importante, porque a cabeça do homem funciona diferente da cabeça da mulher. A gente fala e eles estão escutando, né? Então a gente está lá falando, porque não sei o que, eles só estão escutando blá, 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 blá. E eles... assim mesmo. Eles ficam prestando atenção em algumas palavras-chave que a gente diz, né? Então, por exemplo, porque a Patrícia, ele fala, Patrícia.
Guarda lá o Patrícia na mente dele. Aí você continua falando, fala não sei o que da festa, é festa. Aí não sei o que, não, ontem. Você tá falando, contando a história, ele pega ontem. Meia hora depois. Aí meia hora depois a gente fala assim, você não tá prestando atenção. Aí ele fala, claro que eu tô. Você tá falando o que a Patrícia fez na festa ontem. Então, eles não estão prestando atenção, eles realmente não gostam, e principalmente se a gente estiver numa posição de criticar o comportamento deles. O homem, quando ele é criticado, ele não se sente honrado. Ele não gosta de ouvir crítica. Essa é a mentalidade dele. Ah, então não posso criticar? A gente tem que ser inteligente. Quando a gente é inteligente, a gente consegue promover a mudança do outro, promover que a outra pessoa tenha o cuidado e preste atenção onde ela pode melhorar, mas não sendo criticado. Porque quando as pessoas são criticadas, principalmente o homem, o que aciona no cérebro dele é um mecanismo de defesa. Então, mesmo ele estando errado, ele só vai se preocupar em se defender. Agora, se você pegar a mesma situação, ao invés de pontuar o que ele fez de errado, e você focar em dizer para ele como você se sentiu, aí você vai despertar nele a compaixão. E provavelmente ele vai se surpreender e falar, nossa, mas não foi nada disso. Ou, nossa, eu nunca imaginei que você estivesse se sentindo assim. Não era a minha intenção. Então, não critique na hora que você quer mostrar para a pessoa que você não concorda com o comportamento dela. Só mostra assim, nossa, eu me sinto tão sozinha quando você faz isso, não me senti amada, eu conto tanto com você, eu te admiro tanto, e quando você faz isso, eu fico me sentindo... Não critica a pessoa, porque você fez isso, isso e isso. Ele só vai pensar assim, nossa, fiz mesmo, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, quero ir embora. Ele vai querer ir embora. Ele não quer ser criticado porque o homem precisa ser honrado. Tem um livro muito legal que tem um procedimento, né, um processo de comunicação, o livro chama Comunicação Não Violenta. E ele fala sobre isso, que uma ação ela gera um sentimento nas pessoas. E esse sentimento, ele precisa ser entendido para poder você satisfazer e mudar essa situação. Então, quando a Sandra fala isso, que o homem precisa ser honrado, é a maneira, é a forma, porque muitas vezes aconteceu alguma coisa e a gente tem aquele sentimento ruim, e ao invés de a gente pegar e falar, olha, eu não gostei disso por causa disso, será que você poderia fazer de forma diferente? Não, a gente fica com aquele sentimento e desconta, né? E desconta de uma forma que a outra pessoa não entende e não consegue mudar o comportamento dela. Então é muito importante que em momentos de conflitos ou momentos de situações que você não está se sentindo tão confortável, você declarar mesmo, você chamar, estamos juntos e deixa eu te falar aqui o que aconteceu. Muitas vezes as outras pessoas, o que a gente tem percebido muito, né, Linda, que as pessoas entram num conflito achando supostamente que o cônjuge fez alguma coisa ou falou alguma coisa e ele nem sabia ou ela nem sabia. Ou agiu propositalmente, né? Pisou na bola propositalmente. Claro que cada casal tem o seu histórico, mas a gente parte do princípio que todo casal que quer ser feliz são duas pessoas bem intencionadas que estão juntas. E acho que pensar dessa forma já ajuda a gente a ser tolerante com o erro das pessoas. Os casais que não conseguem viver bem, eles não são tolerantes. Eles não têm a capacidade de ouvir o ponto de vista do outro, de se colocar no lugar do outro, de respeitar as diferenças, sabe? De validar que tem coisas que realmente não vão mudar e a pessoa falar, pô, eu posso viver com isso porque eu também tenho coisas e defeitos que eu não vou mudar e o outro convive com isso, sabe? É uma construção em dupla. As pessoas querem ficar umas contra as outras querendo construir. Aí um põe o tijolo, o outro vai lá e tira. Eu lembrei de uma situação, acho que foi ano passado, eu cheguei em casa um pouco mais tarde, eu sempre chego ali, né, depois pego os meninos na escola, e eu cheguei um pouco mais tarde, tinha uma reunião, e quando eu cheguei em casa, a Sandra estava, você lembra ou não? Estava assim, meio arredia, falou, poxa, aí são horas de chegar em casa, aí eu fechei a porta, olhei para ela e falei assim, eu estava numa reunião, mas por que você queria que eu chegasse em casa mais cedo? Falei para ela, poxa, porque eu queria, né, ficar com você, a gente poder assistir um filme, conversar. Eu falei, então por que você não fala, nossa, meu, ao invés de você falar, agora são horas de chegar em casa, fala diferente, fala, nossa, queria tanto que você chegasse em casa mais cedo para a gente poder ficar junto e conversar.
E aí ela começou a fazer É isso, o que né? eu falei. Aí eu tava falando do meu sentimento, né? Poxa, queria tanto que você chegasse mais cedo, ao invés de falar porque você chegou essa hora. Então tira a crítica da atitude e coloca para como você se sentiu. Porque a hora que a pessoa já escuta como você se sentiu, ela se liga de falar, nossa, nem pensei nisso, e eu não quero que a pessoa se sinta assim, eu não quero que você se sinta assim. E ela cuida mais da atitude dela do que quando ela é criticada, porque principalmente o homem, e a Bíblia fala, né, que é melhor viver numa casa com goteiro do que com uma mulher que fica reclamando o tempo inteiro. Nossa. A mulher, ela tem a tendência de achar que vai conseguir as coisas reclamando. E isso afasta as pessoas. O homem passa a não querer voltar para casa, porque ele sabe que quando chegar em casa, a mulher, ao invés de receber o amor da vida dela, que bom que você chegou, vamos ficar junto, e os dois jantarem juntos, e receber com um sorriso, com um beijo, ela recebe com reclamação e só pontua as coisas negativas do dia, né? Ou negativas, ou às vezes até onde a pessoa não correspondeu à expectativa dela. A expectativa é dela, ninguém tem a obrigação de corresponder às nossas expectativas. Porque as pessoas nem sabem quais são as expectativas. Né? Então, assim, dicas de como construir um relacionamento inteligente, né? Casais inteligentes, o que eles fazem? Eles falam do que eles sentem, eles compartilham as expectativas. Né? Tem gente que pensa assim, hoje à noite, aí faz planos para hoje à noite e não conta para o outro que tem planos para hoje à noite. Aí a pessoa chega atrasada ou demora e a outra vem com tudo, a outra ou outro, né? Com tudo para cima dele, porque eu tinha isso e você agora não dá mais tempo. A pessoa nem sabia. Eu mesmo lembrei outro dia que tinha marcado uma reunião ou alguma coisa assim, e que não avisei, foi, né, uma falha mesmo de comunicação. E Sandra já tinha marcado a gente sair para jantar. E aí quando ela chegou, olha, nós vamos se apresentar. Eu falei, nossa, eu não posso ter uma reunião. Ela, poxa, por que você não me avisou antes? Né? E foi uma coisa esporádica. Então, é fundamental mesmo. E aí é pano para manga para uma DR boa, né? Se a pessoa não entender, não respeitar e fala, poxa, então não deixa de me avisar das próximas vezes não. Ou então dá para desmarcar para a gente poder fazer o compromisso. É fundamental, gente. O diálogo é fundamental. Logo quando a gente se casou, a gente escutou uma palestra sobre relacionamentos e a pessoa dava um exemplo de cuidado, não tropecem em giletes. É mesmo. Então imagina uma gilete no chão, só a gilete, e uma pessoa conseguindo tropeçar na gilete. Não dá, né? É muito pequeno. E de fato, gente, essas pequenas coisas, às vezes, isoladamente, elas não têm o peso do que dentro do nosso cotidiano. E a gente começa a tropeçar em giletes. E esses tropeços fazem a gente passar a valorizar demais o que está errado. E tudo o que a gente coloca o foco se expande. Tudo o que a gente coloca o foco toma uma proporção muito maior, domina a nossa mente, começa a dominar nossos pensamentos e a gente começa a agir de acordo com tudo isso. Qualquer coisa e esquece do lado bom, o lado bom continua existindo, mas simplesmente a gente não coloca mais o olhar lá. Então, assim, cuidado, não tropecem em giletes, sejam gentis com você mesmo e principalmente com o outro. Dialoguem, falem dos sentimentos, fala de como está se sentindo, fala de quais são as suas expectativas. Boa. Respeitem as diferenças entre vocês. Nós somos todos diferentes. Fomos criados, né? Hoje em dia a média, a expectativa de casamento, as pessoas estão se casando com 30 anos. Você passou 30 anos vivendo em uma casa com outra família, aprendendo coisas diferentes. E aí essas duas pessoas vão morar juntas e trazem essas bagagens diferentes. É preciso encontrar uma harmonia. Vai dar As conflito, pessoas não pensam igual e pensar diferente não pode ser motivo de conflito. O problema não é pensar diferente, o problema é não respeitar as diferenças e não saber lidar com elas. Porque às vezes a gente até respeita, mas a gente não sabe como conduzir essas diferenças no momento que tem... A gente respeita as diferenças até elas baterem de frente com o que a gente quer. Aí quando bate de frente com o que a gente quer, a gente fica intolerante. E isso de fato vai corroendo, porque o casamento ele é uma construção que não termina.
Quando a gente conversa com casais que estão há 40 anos, 30 anos juntos, eles têm muita história para contar que eles precisaram se unir para superar aquela fase, que seja externa ou criada por eles mesmos. O casal só supera as dificuldades quando eles se unem, quando eles sentam do mesmo lado da mesa e não um contra o outro. Nesse contexto, quando a gente fala por que é tão difícil viver a dois, gente, pessoas que foram criadas debaixo de tetos diferentes, com educações diferentes, com princípios, valores, exemplos, contextos diferentes, de repente se apaixonam, se unem, e aí sim é que elas precisam acertar esses ponteiros, né? Fazer esse compartilhar de duas vidas que foram construídas de formas diferentes, agora estão sendo construídas de outras maneiras. E se não tiver diálogo, se não tiver conversa, se não tiver respeito, se não tiver reciprocidade, se não tiver tolerância, perdão, aí não é que é nem difícil viver a dois, é praticamente impossível, né? As pessoas hoje, a gente tem visto muitos casais que estão competindo um com o outro, que quando casaram eles tinham um mapa, uma perspectiva de futuro, e hoje você fala assim, e aí, para onde é que vocês estão indo? E eles não sabem, ou cada um está indo para um lado, não gostam das mesmas coisas e não respeitam o que o outro gosta, ou só um lado tem que ceder. Então, se não tiver esse equilíbrio, esse acordo, constantemente você está direcionando o caminho de vocês, do relacionamento, do casamento, da família, dos filhos, aí é conflito na certa. E a gente tem vivido isso hoje, a gente não, mas a sociedade tem vivido isso de uma forma muito significativa, porque você vê o número de separações aumentando, o número de pessoas... Os casamentos está diminuindo e o número de separações está aumentando, sendo que o ser humano não foi feito para ficar sozinho, né? E na nossa conversa com o Homero, vocês vão assistir, que é o No Sofá com o Casal 100%, a gente conversou com o Homero Reis, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte, que ele fez um estudo, porque ele é especialista em comunicação, né? E ele fez um estudo e escutando os votos de casamento dos casais, e aqueles votos lindos, aquelas promessas, e a pessoa dando a palavra, e 2 anos depois aqueles casais só estavam se falando através dos advogados, porque eles não conseguiam mais se comunicar. Gente, isso é muito triste, né? Então, assim, os casamentos, eu não gosto de falar que é difícil viver a dois, eu acho que é trabalhoso e que precisa da nossa dedicação, precisa do nosso interesse em crescer, em ser melhor. Eu quero ser melhor, porque o benefício vai ser meu se eu for melhor para ele, se eu for melhor com todas as pessoas com quem eu me relaciono, o benefício vai ser meu, né? E a gente tem que colocar o foco em nós mesmos, de a gente querer ser melhor. Que dia que vai ser a outra DR? Terça? Toda terça-feira a gente tem esse papo, essa DR com vocês. Eu quero pedir uma coisa, eu quero pedir, se esse horário tá bom, por favor, quem assistir depois, fala pra gente, 7 horas é cedo, se vocês preferem que seja mais tarde, porque a gente quer muito que o maior número de pessoas participe ao vivo com a gente para interagir, e a gente, né, escolheu esse horário baseado em algumas pesquisas que a gente fez, mas eu preciso muito da confirmação de vocês. Isso. Se terça-feira, 7 horas, está bom. Isso. Podem mandar aqui nos comentários sugestões de assunto que a gente discutir. Isso. E na semana que vem a DR vai ser uma coisa que aconteceu lá em casa essa semana. Cheguei em casa, semana passada, né? Cheguei em casa, tinha uma bolsa nova. Eu falei, que bolsa é essa aqui? Ela, comprei. Ixi, eu fiquei imaginando quantos casais não entram numa guerra, numa disputa, porque a esposa comprou. Depois a Sana falou que tem pessoas que compram, né, fazem compras e escondem do marido. Eu falei, sério? Mulheres, né? Mulheres, né? Deixa a sacola no carro, aí quando sobe com a sacola, se o marido vê, fala que era a roupa que estava na costureira, não é? Eu dei risada, porque
Pô, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Então, a DR da semana que vem vai ser sobre acordos e finanças, né? A gente sabe que a questão financeira é uma das questões mais debatidas, mais guerreadas, para falar a verdade, entre os casais, e a DR vai ser sobre isso. Eu vou pegar esse caso da bolsa logo. Você faz isso, você compra coisas escondidas e guarda. Ninguém aqui faz isso. Não, Sandra, nós aqui da nossa Sandra, audiência, ninguém faz isso. Não, ninguém. Sandra estava lá em cima da mesa. Tem gente que faz. Né? Achei até a bolsa linda, né, o preço muito legal. Vamos ter que apertar aqui ou ali, mas dá tudo certo. Mas nós vamos falar sobre isso. A DR da semana que vem vai ser sobre essa questão financeira, que a gente sabe que é um dos maiores conflitos do casal. Gente, tá bom, gente? Obrigada. Valeu, tá obrigado. Bom? Quem assistir depois, participa do mesmo jeito aí, escreve o que vocês acharam e depois da DR, até semana que vem. Depois da DR com o seu marido, você tem que terminar sempre com um beijinho assim, né, amor? Valeu, gente. Até mais, Tchau. hein?